Com a revitalização da zona portuária, alguns pontos turísticos foram criados, como o Cais da Imperatriz e o Jardim Suspenso do Valongo. Você sabia da existência dessas duas paisagens na região? Os dois pontos na região portuária integram o circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana. O projeto destaca marcos históricos da memória da África na cidade. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my man and I ain't together. O Cais do Valongo foi construído em 1811 para desembarque e comércio dos escravos africanos. Já em 1843 foi renomeado Cais da Imperatriz. Em 1911 foi aterrado e deu lugar à Praça do Comércio. Já em 2011, durante as obras do Porto Maravilha, o local foi redescoberto, preservado e exposto à população. O logradouro principal era a rua Barão de Tefé. Existia todo um sistema de escoamento de águas, né? Águas pluviais, enfim, e diversas, que desembocavam no mar. E na medida em que a prefeitura, sabendo que ali tinha, né, problemas de alagamentos, de inundações e tudo mais, e como parte do programa do próprio Porto, né, foi feito assim, um investimento muito grande para que fosse ampliado esse sistema de drenagem dessas águas, né, eles se depararam então com a descoberta do Cais da Imperatriz, assim, com os primeiros achados do Cais da Imperatriz, né? E aí, naturalmente, a prefeitura se mobilizou, contactou o IPHAN, né? E o IPHAN solicitou, então, que, enfim, uma equipe de arqueologia preparasse, a equipe escolhida foi justamente a do Museu Nacional, e então, logo em seguida, o trabalho começou a ser realizado. Situado na Avenida Barão de Tefé, na região portuária, ele faz parte do circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana, e sua descoberta trouxe à tona a importância histórica e cultural da região portuária para a compreensão do processo da diáspora africana e da formação da sociedade brasileira. De 1779 a 1831, desembarcaram no Brasil cerca de 500 mil africanos escravizados nesse cais. A partir de 1811, com a construção da estrutura do cais, houve um aumento significativo na chegada de pretos novos, como eram chamados os que chegavam para ser vendidos. Em torno dessa atividade portuária, estruturou-se na região, hoje Saúde Gamboa, uma completa rede de serviços que serviam ao tráfico negreiro. Em 1843, com a implantação do cais, para receber a Imperatriz Teresa Cristina, foi reformado com requinte e passou a ser chamado de Cais da Imperatriz. O Cais da Imperatriz está entre os locais em análise pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, para ser reconhecido como Patrimônio da Humanidade. A poucos metros do Cais da Imperatriz se encontra o Jardim Suspenso do Valongo. Projetado cerca de 7 metros acima do nível da Rua Camerino, a construção paisagística é um daqueles recantos pouco conhecidos e frequentados pelos cariocas. Além da localização difícil na encosta do Morro da Conceição, na última década, a degradação contribuiu para o esquecimento. O mato havia tomado conta do terreno e as duas construções históricas, que fazem parte do conjunto arquitetônico e paisagístico, a Casa da Guarda e o mictório público, foram invadidos e descaracterizadas. O Jardim do Valongo acabou caindo um pouco no esquecimento ao longo do século XX, né? Não foi mantido de forma devida e a prefeitura começou a se preocupar a partir de 96, né? 97,
quando descobriu que as estátuas estavam muito danificadas, pichadas, parcialmente quebradas, né? E foram retiradas então de lá. Eles tiveram uma ideia muito boa, por sinal. Eles acabaram fazendo réplicas em pó de mármore. Elas foram levadas novamente para lá, não as originais, que foram deixadas no Palácio do Governo, tá hoje em Botafogo, mas foram deixadas as réplicas lá, né? Então, assim, acabou que tem um efeito legal e as estátuas que são mais importantes, né, estão num local onde tem segurança e tudo mais. O local, que possui 1.530 metros quadrados, também está incluído no projeto da revitalização da zona portuária. A antiga Rua do Valongo, que ligava o Cais do Valongo ao Largo do Depósito, abrigava lojas que vendiam escravos e artigos relacionados à prática da escravidão. No eixo formado por este caminho, os escravos recém-chegados eram acomodados em barracões, conhecidos como casa de engorda, onde literalmente ganhavam peso, de modo a valorizar seu preço no mercado. Nesta área, também havia mercados onde os africanos escravizados eram expostos aos potenciais compradores. Parte do plano de remodelação e embelezamento da cidade foi realizado pelo prefeito Pereira Passos. Quando, em 1906, o prefeito Pereira Passos resolveu, estimulado pelo fato dele ter estudado em Paris, ele ter acompanhado as reformas urbanísticas de Paris, que foram assim imensas, extensas, né? E que fez um novo formato na capital francesa, ele acabou incorporando isso, e quando ele virou prefeito do Rio de Janeiro, ele resolveu transformar essa paisagem da cidade. E a região do Cais do Porto, ela passou então a ser sistematicamente aterrada. O parque foi projetado pelo arquiteto e paisagista Luiz Rey, inaugurado em 1906. A escavação arqueológica encontrou um vasto acervo que remete à tralha doméstica da época, revelando aspectos da vida cotidiana, costumes e mentalidade dos habitantes do Morro da Conceição. That's what I do.